Agora sim, hoje estamos mais felizes porque a Giovana veio. Então hoje podemos o sorrisão dela, né? Então vamos fazer uma breve. Ó, eu vou fazer a revisão não é por causa de vocês, não, porque a Giovana não veio na última aula, certo? Então a gente tem que fazer a revisão. E hoje é um dia daqueles que nós todos estamos preparados para ir embora mais cedo, todos estamos naquela vontade de ir embora mais cedo. E hoje é um dia que vocês precisam ir embora mais cedo, né? Por que, que hoje vocês precisam ir embora mais cedo? Porque vocês vão voltar. Porque hoje vocês vão voltar. Ou seja, que hoje. Dois exercícios, dois mesmo, dois exercícios e acabou. Cara, eu falo isso, eu sei que vocês já levam na piada, mas é legal quando eu faço isso em eletromag. Eletromag era 4 aulas seguidas. E, em geral, não dá tempo de resolver um exercício nas 4 aulas. Aí eu falo para os meus gente, que é a primeira vez, vamos combinar? Estou cansado, um exercício só, nós vamos embora? Ah, não, beleza. Então, assim, acabar esse exercício, então nós só vamos embora, só acabar. Pode ser sem recreio? Ah, não, pode, cara, já aconteceu, cara. Eu estou sem intervalo. Eletromag e mecânica clássica. A disciplina de mecânica clássica é mais pesada ainda. Bom, vamos lá, meu povo. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo rotação. Estamos começando a aprender o fenômeno de rotação. E eu optei por adotar a seguinte estratégia com vocês, que eu vou acabar de concluir o material, espero enviar ainda hoje, tá? A estratégia foi o seguinte, olha, vou partir do pressuposto que vocês já entendem bastante sobre translação. Quer ver? Vamos ver se vocês já entendem bastante sobre translação. Vamos imaginar que em relação referencial inercial, eu tenho um corpinho que inicialmente está em repouso. Para que esse corpo inicie o movimento, é necessário que aconteça o quê? Que uma força seja aplicada sobre ele. Tudo bem? Então, força é a entidade responsável por iniciar, estou falando iniciar movimentos. Tudo bem? Da mesma forma, eu poderia imaginar um corpo que está inicialmente em repouso, como essa porta aqui, e aí eu perguntaria, o que é necessário para iniciar uma rotação sobre esse corpo? É uma força, porque o torque obviamente depende da força, mas o que é necessário é o torque. Então, o que nós estamos fazendo é o seguinte, estou relacionando grandeza translacional a grandezas rotacionais. Pela fala do Jefferson, é óbvio que essa relação tem que aparecer de maneira mais explícita na matemática também. Tanto que nós vimos, lá nas aulas atrás, que o torque ele é causado pela ação de uma força. Tudo bem? E matematicamente nós fomos naturalmente levados pela questão do braço de alavanca a definir torque como o produto vetorial entre o vetor R e o vetor F. Tudo bem? Isso faz com que o torque seja um pseudo-vetor. Por que um pseudo-vetor? Primeiro, porque ele depende do vetor posição. E esse vetor posição, ele depende do seu sistema de referência. Então, essa é a primeira diferença entre torque e força. O vetor força, ele independe do referencial. Já o vetor torque, ele vai depender do referencial. Outra coisa é que, como o torque é dado por um produto vetorial, eu estou escolhendo um sentido preferencial, porque ele poderia ser tanto R produto vetorial com F, ou F produto vetorial com R, que não teria problema nenhum. Mas nós optamos por definir que o torque vai ser positivo quando ele tender a fazer os corpos girarem no sentido anti-horário. Tudo bem? Porém, o próximo passo foi o seguinte, professor, o torque de uma força é isso. Só que a gente estudou também em mecânica que a força resultante, ou seja, o resultado da ação de todas as forças que atuam sobre um corpo, é a taxa de variação temporal do momento linear. Isso aqui foi a aula passada, Giovana. Tudo bem? Consequentemente, eu vou querer definir
uma grandeza análoga ao momento linear para a rotação. Que grandeza seria essa? Seria uma grandeza cuja derivada temporal eu poderia relacionar ao torque resultante. Essa grandeza eu chamaria de momento angular. Então, eu construí de maneira... Eu falo que eu construí, quer dizer o seguinte, não foi uma coisa natural, que você viu e falou assim, tem que ser isso. Eu forcei, matematicamente, a obter uma expressão que me permitisse dizer isso aqui. E aí a expressão que a gente chegou não poderia ser mais simples, porque o momento angular está para o momento linear da mesma forma que o torque está para a força. Então aí o que começou? A gente começou a ter a impressão que acontece o seguinte, olha, a relação entre uma grandeza translacional e uma grandeza rotacional é dada simplesmente através do produto vetorial com o vetor F. Eu pego a grandeza translacional, faço o produto vetorial com o vetor F, e aí isso me dá a grandeza rotacional que desempenha o mesmo papel. E aí você teria que perguntar, mas professor, o que você quer dizer com isso? Tudo bem, no caso do torque, o torque desempenhar o mesmo papel que a força, dá para a gente entender. Porque força inicia movimento, então torque inicia rotações. Força causa variação na velocidade. Então eu poderia dizer que torque causa variação na velocidade angular. Tudo bem? Mas e o momento angular? O que ele seria? Bom, ainda na aula passada, daqui para frente a aula que vem, ainda na aula passada eu falei assim, olha, vamos tentar imaginar o seguinte, o fato de ter momento angular não indica que exista rotação. E o primeiro exercício que eu vou resolver, vocês vão ver isso. Tá bom? O fato de ter momento angular não exige que tenha rotação. Ok? Entretanto, quando houver uma rotação, eu vou definir, essa definição faz com que a direção do momento angular seja a direção do eixo de rotação. Aquela definição faz isso. Tá? Na aula passada eu ainda dei esse exemplo. Está tendo uma rotação dessa porta? Sim. Não sei se está tendo torque, mas sei que existe um ponto em relação ao qual existe momento angular. Qual ponto? Qualquer ponto que não esteja ao longo da linha de ação da força. Eu posso escolher qualquer ponto aqui em torno do eixo de rotação. Tá certo? Dessa forma, o momento angular está para onde? A direção. A direção do momento angular é a direção do eixo de rotação. Tudo bem? Então eu ainda lembro que eu perguntei, vamos analisar o momento angular de um ventilador de teto. Para onde está o vetor momento angular de um ventilador de teto? Perpendicular, né? Agora, ele aponta para baixo ou ele aponta para cima? Depende do giro, né? E aí eu posso usar uma regra antropomórfica. Antropomórfico quer dizer que eu uso o meu corpo como base. Se ele estiver girando assim, o momento angular está para baixo. Se ele estiver girando assim, o momento angular está para cima. Estamos juntos? Tudo bem? Então tá bom. Então, foi esse. E eu ainda expliquei por que o menininho consegue deitar a bicicleta girar. E ainda expliquei de um ioiô. Foi isso que nós fizemos na aula passada. Então tá bom. Então podemos começar com um exercício. Olha só, o primeiro exercício é bem simples. E não pautem apenas no exercício que eu vou utilizá-lo para buscar muita teoria. Mas muita. Relembrar parte das teorias e colocar o análogo. Se você entendeu a parte de momento linear, a parte do momento angular é só fazer analogia. Viu, Tainara? Tainara, você pratica algum esporte? Oi? Já praticou quando criança? Não? Agora também não vou mais te usar como exemplo. Vamos imaginar, a Giovana tem cara que pratica esporte. Vamos imaginar, Giovana? Giovana, vamos imaginar que você está praticando aqui em Votuporã. Não, você é de Americana, né? E o que que eu... Não, e o que que tem a ver?
Você pratica? Tá bom, o que você pratica? Mas eu ia falar de patinação no gelo. Entendeu por que eu ia trocar o exemplo? Mas vamos imaginar que tem 2 patinadores fazendo patinação no gelo. Tudo bem? Aí aqui, o que acontece? Ó, aqui tem uma mulher, que eu vou chamar de M, e aqui tem um homem, que eu vou chamar de H. É verdade, né? Tinha que ser de azul, mas como eu não quero receber nenhum processo, não quero ser acusado de misoginia, não quero ser acusado de corlofobia, então vamos desenhar todo mundo em rosa. Tá? Vou desenhar em verde, porque eu também não quero ser acusado de pessoa que comete preconceito com quem não tem mundial. Então vou colocar de verde também. Isso daqui em verde está representando o braço dos dois, tá? Tudo bem? Certo? Ó, qual que é a ideia? A mulher e o homem têm a mesma massa. Vocês querem trabalhar com valores numéricos ou não? Vocês querem trabalhar com valores numéricos, tudo bem. Então vamos imaginar, bom, considerar 2 braços de 50 centímetros de comprimento. É muito ou não? Tá bom, né? Então vamos colocar que aqui, ó, eles estão a 1 metro de distância, tudo bem? Que aí cada braço teria 50 centímetros. Tudo bem? Vamos colocar que a massa do homem e a massa da mulher, os dois têm 60 quilogramas. Tudo bem? Certo? Certo, Tainara? Então tá. O que está acontecendo? Os dois estão indo para cá. Esse está indo para cá, esse está indo para cá, com velocidades de mesmo modo. Tá? Vou chamar isso aqui de V1, vou chamar isso aqui de V2. Vou escrever, ó, V1, módulo de V1, igual módulo de V2, igual, vamos colocar uma velocidade aí para um patinador, vamos ver se vocês têm ideia boa aí. 10 metros por segundo. Cara, 10 metros por segundo, 36 quilômetros por hora. Num patins, cada 1 metro por segundo vai dar 3,6 quilômetros por hora. 3 metros por segundo vai dar uns 10 quilômetros por hora. Vamos colocar 3. Vamos colocar 3. 3 metros por segundo é o módulo, tá bom? Tá certo? Então eles estão vindo. Quando eles se encontrarem, eles vão dar o braço. Um segurou o braço, um segurou a mão do outro. Tudo bem? Cara, seria um ótimo exercício para assim, um exercício fácil, rápido e um exercício que mostraria numa avaliação se vocês entenderam a parte conceitual. Eu só colocar o seguinte: o que acontece depois? Opa, acontece rotação. Bom, vamos ver. Ótimo. Acontece rotação. Se você está me falando que acontece rotação, então você tem que me falar, tá bom, eles vão rotacionar qual o valor da velocidade angular e em torno de que ponto que eles vão rotacionar. Tudo bem? Tudo bem? Esse é o questionamento. Tá. Faz todo sentido o que o Pedro está falando aqui. Eles vão rotacionar em torno, a hora que bater o braço, né? Mas por que isso faz sentido? Por quê, Rafa? Porque as duas têm a mesma massa. Então, nossa, sensacional, João. E se a massa dos dois não fosse iguais? E aí? Aí fica para a prova de verdade. Certo? Vamos ver. Certo? Não, pode ficar. Tá, e como é que eu determino a velocidade de giro?
Aí o Igor falou assim, vai ter torque. Mesmo? Mesmo? Primeiro, se for ter torque, você tem que me falar o ponto em relação ao qual existirá o torque. Certo? Segundo, para ter torque, precisa ter o quê? Força. Opa, existe força? Vamos começar a pensar. Tá? Primeira coisa, não vou nem fazer muito suspense. Primeiro, você tem que falar quem é teu sistema. Escolhe o... a gente tem alguns passos a seguir. Primeiro, escolher o sistema. Segundo, escolher o sistema de referência. Porque o sistema de referência agora, Giovana, ele vai ser mais importante ainda, porque em relação a ele, que eu vou calcular torque e momento angular. Tudo bem? Mas antes eu tenho que ver sistema a ser analisado. E vocês se lembram, espero que vocês se lembrem, do estudo da dinâmica impulsiva, aquela parte de momento linear se chama dinâmica impulsiva, que é sempre bom escolher o sistema mais amplo possível, de modo a eliminar a ação de forças externas. Tudo bem? Então, quem é o sistema? Quem vocês consideram como sistema? Na pista, não. Aí você vai precisar pôr a massa da pista na jogada. Por isso que eu já... mas eu entendi o seu pensamento. Por isso que eu já coloquei uma pista de gelo. Eu estou imaginando uma pista de gelo porque aí não tem atrito. Tudo bem? Então... Não sei. Quem é que altera a velocidade? Força. Tem força externa? Por isso que você está escolhendo um sistema. Certo? Se houver ação de força externa, vai ter mudança de velocidade. Tá certo? E velocidade vai mudar a velocidade do sistema. Mas velocidade do sistema é a velocidade do centro de massa. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Sistema. Homem, mulher. Tá. Já que esse é o sistema, vamos lá. Durante todo o movimento, antes, durante e depois do contato entre eles, houve ação de força externa ou todas as forças foram forças internas? Todas internas, que só tem a força de contato entre os braços. E se só teve força interna, que conclusão que eu tiro? A mais simples é que a força externa total vale zero. Em um sistema em que só tem ação de forças internas, ou seja, em um sistema que não tem ação de força externa, não é conservativo. Conservativo é com relação à energia. Conserva-se o momento linear. Certo? O momento linear do sistema antes é igual ao momento linear do sistema depois. Tudo bem? Então, olha lá. Ó. Cuidado com o termo, viu, Giovana? Momento linear do sistema antes é igual ao momento linear do sistema depois. É constante, tá certo. Só que conservativo não. Porque conservativo se refere a se há ou não conservação de energia. Eu não sei a natureza dessa força que eles estão trocando entre eles, se está produzindo calor, tá certo? Se está tendo alguma dissipação de energia. Ok? Se fez barulho, se fez som. Tudo bem? Então tá. Então, força resultante nula, conserva-se o momento linear do sistema. Entretanto, a gente foi um pouquinho além. A gente já viu que o momento linear do sistema, ele nada mais é que o momento linear de um ponto específico do sistema. Ele é o momento linear de quem? Do centro de massa. Então, dizer que o momento linear do sistema se conserva, significa dizer que o momento linear do centro de massa se conserva. Só que a hora que você olha, você tem duas massas iguais. Se as duas massas são iguais, onde é que está o centro de massa? Bem no meio da linha que une os dois. De acordo? Tudo bem? Então, tá aqui o centro de massa, ó. O centro de massa só isso. Centro de massa só é isso porque as massas são iguais. Então, aqui está o centro de massa do sistema. Oi.
Não sei. Não, quando eu falo não sei, não estou enchendo essa... Não sei mesmo. E aí, isso que cabe a você ser estudante. Você propõe, muda. Troca uma velocidade. Tá bom? Mas assim, depois que eu terminar, eu acho que a gente já vai ter uma ideia se ele é muito mais difícil, o que mudaria. Tudo bem? Tá aqui o centro de massa. Aí agora vamos falar o seguinte, espera aí. Antes do choque, qual é a velocidade do centro de massa? 0. Por que eu posso garantir que antes do choque a velocidade do centro de massa é 0? Além das massas serem iguais, as duas velocidades são iguais, porém sentidos opostos. Lembra, o que é a velocidade do centro de massa? É a média das velocidades ponderada pelas massas. As massas são iguais. As velocidades são iguais de sentido oposto. Se eu calcular essa média, quanto que vai dar a velocidade do centro de massa? 0. Posso até fazer a conta aqui para vocês. Ó, pra vocês verem aqui rapidinho. Velocidade do centro de massa igual m, que é 60, vezes 3 na direção i, mais 60 vezes menos 3 na direção i. Já estou dizendo que a direção i está para lá, né? Dividido pela massa total. Quanto que é a massa total? 120. Quanto que deu a velocidade inicial do centro de massa? 0. Quer dizer o seguinte, no início o centro de massa estava parado. Ou seja, no início, quanto era o momento linear do centro de massa? 0. Mas o momento linear do centro de massa vai se manter, porque não teve força externa. Traduzindo, o centro de massa vai ficar parado. Entendido, Tainara? Gente, entendido? Tudo bem? Eu pergunto muitas vezes se está entendido, porque, gente, vocês não esqueçam que eu também estou fazendo faculdade, que eu também sou aluno. Tem hora que o professor está falando, ele falou 300 coisas, eu não entendi nada e ninguém fala, eu não entendi. E muitas das vezes fica com vergonha. Eu, particularmente, às vezes eu tenho vergonha de falar que eu não entendi, porque eu imagino que eu não estou entendendo por coisas anteriores, que eu não estudei. Então, mas eu dou essa liberdade aqui para vocês. Tá? Não preciso ficar com vergonha, não. Eu conheço tanto que vocês são burros já, então... Certo? Então, combinado que com esse sistema, entendeu uma diferença que já teria? Se as massas fossem diferentes e a velocidade fosse igual, primeira coisa é que o centro de massa não estaria em repouso. Certo? Fala. Não, eu não quero saber. Mas eu acabei de calcular porque eu não sei resolver o exercício. E aí, então, eu estou tentando dar um migué para ver se eu engano o professor e ele me dá uma notinha. Certo? Na realidade, o que eu estou fazendo é o seguinte. Não tem como, a hora que você pega um problema para resolver, você saber exatamente qual é o conteúdo que você vai fazer. Então, eu vou puxando tudo para a gente ir revisando. Tudo bem? Então, aqui, ó. A conclusão que eu vou tirar agora não tem nada a ver com isso. Tá bom? Eu sei que a velocidade inicial do centro de massa é 0. Portanto, a velocidade final do centro de massa também foi 0. Pois não teve ação de força externa. Estou escrevendo por completo para fixar a parte teórica. Tudo bem? Ok? Então, aqui você já tira que o movimento, depois que eles se agarrarem, tem que ser um movimento que mantém o centro de massa parado. Depois que eles se agarrarem, para que esse centro de massa fique no mesmo lugar, qual é o único tipo de movimento possível? Rotação. Opa, então a rotação que ocorrerá em torno de quem? Do centro de massa. Entendeu? Ah, cara, se ele cega, se ele muda, aí já
Cara, mas assim, o Igor está me dando uma boa ideia de um exercício. Vocês estão falando certo, porque assim, muda um pouquinho esse daqui, fica um pouquinho mais difícil, porque o que aconteceria, por exemplo, se as massas fossem diferentes e a velocidade fosse igual? Já mudou a velocidade do centro de massa. Certo? Ali seria zero. Só que lembra, centro de massa. Cara, seria a velocidade de um corpo com a massa total que esse corpo tem e que teria o mesmo momento linear do sistema total. Vamos fazer a conta aqui. Vamos fazer o seguinte. Imagine que a massa desse é 100 e a massa desse é 50. Tá bom? Certo? Hã? Não, vamos ver. Se a massa desse for 100 e a massa desse for 50, o centro de massa vai estar mais ou menos aqui. Ok? Quanto que dá o momento linear total do sistema? 100 vezes 30. Opa, menos 100 vezes 30, né? Ou menos 100 vezes 3, menos 300. Mais 50 vezes 3. Mais 100, quanto que deu? Menos 150. Então, indica assim, ó, o movimento total do sistema é igual o momento linear total de um corpo de massa 150 se movendo para lá. Quanto que deu o momento linear total do sistema? O momento linear total deu menos 150. Tudo bem? Tá. Quanto que deu a velocidade do centro de massa? Dividido pela massa total. Quanto que deu? Massa total 150. Menos 1. Tudo bem? Então, isso significa que esse momento linear total, vamos imaginar que você é um corpo grandão e você vai sofrer a pancada desses dois ao mesmo tempo. Isso vai causar um estrago em você. Tudo bem? O estrago que vai causar em você é o mesmo estrago que se toda a massa tivesse concentrada nesse corpo e viajando a 1 metro por segundo para cá. Essa é uma interpretação do centro de massa. Tudo bem? Eu sei que é bem abstrato. Bem abstrato. Para que serve o centro de massa? Exatamente para fazer essas análises que nós estamos fazendo. Tudo bem? Em geral, corpos, quando você tem sistemas de corpos que vão colidir e ter rotação, a rotação é em torno do centro de massa. Então, em geral, o centro de massa serve para eu achar em torno de qual ponto ocorrerá uma determinada rotação. Tudo bem? Certo? Temos que trabalhar bastante com ele para ele ficar mais amigável para a gente. Tudo bem até aí, gente? Então, combinado que ele vai girar em torno do centro de massa? Poxa, se ele vai girar, falta eu determinar qual a velocidade angular dele. Ele vai girar com qual velocidade angular? Isso agora que nós temos que pensar. Certo? Bom, faz sentido eu pensar num negocinho chamado, se eu quero saber velocidade angular, faz sentido eu começar a falar das grandezas rotacionais. Tudo bem? O primeiro teste seria torque. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Se eu falar de torque, que forma? Tenta. Mas você garante que depois que eles se encontrarem, entende? A Giovana está falando assim, ó, professor, depois que eles se encontrarem, eu não posso pegar essa velocidade e dividir pelo raio, porque tem essa velocidade angular. Se você conseguir me garantir que esse choque entre eles não vai alterar o módulo da velocidade, ok. Aí você está com toda a razão. Não. A pergunta é, você consegue garantir nesse momento que não haverá alteração no módulo? Consegue? Com qual argumento? Não, se não tem argumento, quer dizer que não consegue. Eu não estou falando que está errado. Eu realmente tenho certeza que não altera. Só que eu tenho argumento para isso.
Exato, não tem força externa, mas força externa não altera a velocidade do centro de massa. Eu estou perguntando a velocidade individual desse cara. Aí já tem uma força externa. Entendeu? Então é por conta disso. Eu preciso de um argumento. Certo? Não. Se eu der argumento, a gente estuda isso aqui, que é o alvo da aula de hoje. Tudo bem. Vamos lá? Fala. Não, o momento linear. Se essa velocidade baixar para 2 e essa daqui também baixar para 2, continuou o centro de massa parado. Certo? Então, também preciso garantir argumento. Gente, vamos para o caminho. Vocês estão buscando chifre em cabeça de cavalo. Vamos lá. Primeiro, vamos avaliar se tem torque. A gente precisa avaliar se tem torque. Mas antes de avaliar se tem torque, o que eu preciso? O torque é um pseudo-vetor. Se o torque é um pseudo-vetor, preciso de uma referência. Só raciocinar um pouquinho. Pode ser qualquer um, mas tem um em particular que eu acho que torna as contas mais simples. Centro de massa. Vamos pôr o meu sistema de referência no centro de massa. Vamos lá, gente. Está ali o meu centro de referência. Meu sistema de referência. Cara, olha como que simplifica a vida. Com relação a esse ponto, porque qual que é a ideia? Eu vou tentar copiar a mesma coisa para o torque. O que é copiar a mesma coisa? Eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Espera aí. Eu vou tentar o seguinte. Vamos avaliar se houve torque externo. O que você não entendeu, Giovana? Eu não vou avaliar torque. Quem falou que não? A hora que uma mão bater na outra não tem força? Sim, é força. O que não tem é força externa. Não é que não tem. Existem forças externas. Só que elas estão se anulando. Mas existe ação de força. E será que essas forças... Existe ação de força. Só que essas forças são forças internas. Mas essas forças internas podem causar torque. E é isso que eu estou avaliando. Tudo bem? E aí a escolha de que no centro de massa foi muito top. Por quê? A força não vai ser entre os braços? Todos chocados aqui no centro de massa? Tudo bem? Com relação a esse ponto, quanto que é o torque dessas forças? Com relação a esse ponto, quanto é o torque dessas forças? Zero. Por quê? O que é o torque? O que é o vetor R? Distância, vetor que localiza o ponto de aplicação das forças. A força vai estar aqui. Se a força vai estar aqui, o vetor R é zero. Portanto, se eu considero esse sistema, quanto que é o torque? Zero. Tudo bem? O torque em relação a esse ponto. Perfeito. Aí, olha só que eu faço uma cópia do de cima. Mas espera aí. Se o torque é zero, acarreta que o momento angular do sistema inicial tem que ser igual ao momento angular do sistema final. Tá vendo? Estou copiando. Porque eu construí a ideia de momento angular a partir da ideia de momento linear. Então, o momento angular vai desempenhar para a rotação o mesmo papel que o momento linear desempenha para a translação. A esse ponto. Sim. Teve torque? Não. Então, pode ser tanto interno quanto externo. É zero. Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Por exemplo, se eu colocasse o sistema aqui, teria torque? O torque é zero. Peraí, calma. Você teria o torque aqui, ó. Porque a primeira força
seria a força que esse cara aplica, tá para cá. Então teria um vetor R e um vetor força para cá. Esse seria um torque. Só que você também teria um vetor R e um vetor força para o outro lado. As forças se anulam. Certo? Os torques iam anular. Então, em relação a qualquer ponto ali, para nossa sorte, em relação a qualquer ponto ali, o torque seria zero. Tudo bem? Você ia falar. Quem está parado? Não, eles estão andando a 2 metros por segundo, 3 metros por segundo. Se tivesse parado, não tinha exercício. Não, eu estou avaliando a partir do instante que eles estão andando. Senão a gente complica muito. Tá bom? Tudo bem que o momento angular antes é igual ao momento angular depois? Vamos? Vamos ver? Então, vamos ver como é que vai ficar? Vamos ver a diferença. Vamos ver a diferença. Momento angular antes. Vamos ver. Aqui a parte que eu queria que vocês... Está vendo que antes eles estão andando em linha reta? E mesmo assim tem momento angular. A vida inteira. Olha só. Olha o vetor RM. Vetor RM. Vamos lá. O vetor está para cá. Para onde está o vetor momento angular? Para lá. Então, cadê o meu desenhador? Ó, vetor R e o vetor momento angular está para lá. Tudo bem? Certo? Vamos fazer o produto vetorial? R produto vetorial com P. Dedos palmares na direção de R. Fecho para pegar o P. Para onde deu o momento angular? Para fora, saindo. É eixo Z, né? Tudo bem? Então, o momento angular desse carinha aqui deu ao longo do eixo Z. Tudo bem? Então, já vou escrever o momento angular daquele. Módulo de RM, módulo de P, MV, seno do ângulo, na direção K, né? Vixe, ali ficou pequeno. Porque o momento angular antes é a soma do momento angular desse com o momento angular, ou é a soma do momento angular da mulher com o momento angular do homem. De acordo? De acordo? Então vamos lá. Módulo, como é que ficou mesmo? Módulo de RM, módulo de P, M, V1, seno, alfa 1, na direção K, mais quanto? Não. O que mais é? Aqui está o momento angular da mulher. Eu não tenho que calcular o momento angular do sistema. Está faltando calcular o momento angular de quem? Do homem. Será que é o mesmo? Olha o vetor R. RH. Será que vai ser o mesmo ou vai ser o oposto? Oh, geometria analítica que não existe. Vai ser o mesmo. Ó. R. Para onde está o vetor P? Para lá. Eu troquei o sinal de R. Só que eu também troquei o sinal de P. Certo? Ó. R, vetor P. Dedos palmares na direção de R, fecha para pegar o P. Para onde tem o momento angular? Para lá. E aí, a hora que eu calcular, vai ser o quê? Módulo de RH. O módulo de RH é igual ao módulo de RM. Viu por que colocar no centro de massa fica fácil? Módulo de RH é igual ao módulo de RM. Módulo de MV2 é igual ao módulo de MV1. Percebeu mais uma vez porque ficou mais fácil? Tudo bem? E o ângulo? O ângulo é o mesmo?
Vamos ver? Ó, tava assim. E o RM estava assim, ó. Não vou desenhar ele todo, não. Certo? Estava RM. No outro, eu tinha. Pera aí. No outro, eu tinha o RM para cá. Ok? E o momento linear para lá. A minha pergunta é: esse ângulo e esse são o mesmo? Sim. Porque estão na mesma linha, né? Paralelo, cortada para transversal. Então, momento linear total, momento angular total do sistema, não precisa nem trabalhar muito. Basta eu colocar um 2 aqui. Acabou! Qual que é a velocidade angular? Não sei. Certo? Certo? É. Tudo isso é igual ao momento angular final do sistema. Oi? Esse é fácil. Não, esse é fácil mesmo. Tudo bem? Em referência ao que vai vir pela frente. Não, não, em referência ao que vai vir pela frente. Porque nós estamos falando só de rotação. Vocês estão percebendo que nós estamos falando de rotação e que o eixo de rotação está fixo? O eixo de rotação vai mudar. Por exemplo, essa rotação pode representar a rotação de uma roda de um carro? Não, porque a roda do carro roda e anda. Isso. O quê? Sim. Nossa. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas, Giovana, eu vou falar, eu espero não ser ofensivo com você, porque essa não é a minha intenção. Juro. Não, lá vem. Não, escuta. Normalmente, alunos que perguntam, igual a Giovana pergunta, para quem está prestando atenção, para dois tipos de pessoas irrita muito. Aquela que não está entendendo nada, aquela que não está entendendo nada, passa, deixa ele continuar para ver até onde ele vai. Né? Ou para quem está entendendo tudo, que fica falando assim, nossa, mas ela não pode perguntar. Só que ninguém de vocês ainda tem noção do quão boas são as perguntas que a Giovana faz. Falando... Não, oi? Eu estou falando de verdade. Não, a hora que você fez uma outra pergunta aqui agora há pouco, eu falei assim, gente, deve ser sei lá, eu falei, quanto tempo que eu dou a disciplina de Física 2? Nunca ninguém perguntou isso. Que é assim, é, é um tipo de pergunta de uma pessoa que tá com dificuldade de compreender, e o que é absolutamente normal. O difícil é você olhar isso aqui da primeira vez e achar, nossa, estou entendendo e está fácil. Difícil para não dizer quase impossível. Só que tem uma intuição boa para pensar de física. Porque você faz, lembrei o questionamento, a hora que você questionou se eu não poderia usar a fórmula, se eu não poderia simplesmente usar o ômega igual, utilizar as equações que eu já tenho. Então, todas as perguntas que a Giovana faz, elas são muito boas. Muito, 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 muito boas mesmo. Quando você fizer uma ruim, eu vou falar. Não, não vou falar. Até porque se eu falar, você fez uma pergunta ruim, eu desanimo vocês. Na verdade, não existe pergunta ruim, né? Pelo menos não para quem está prestando atenção. Certo? Mas, só retomando, o comentário que você fez agora foi. O comentário que a Giovana fez foi. Então, peraí, que eu fiz uma pergunta para vocês começaram a dar risada e não prestar atenção. Que se a roda de um carro na pista é um movimento desse? Não. Porque a roda do carro, ela roda em torno de um eixo.
Só que o que está acontecendo com esse eixo? Não, tem isso também, verdade. Mas o eixo está em movimento. E aí a Giovana já sacou, ela falou assim, então se eu trocasse ou as massas, se as massas fossem diferentes, ou se a velocidade fosse diferente, eu teria um movimento desse. Eu teria um movimento de rotação em torno de um eixo e translado. Esse é o mais fácil. Opa, roda. Aí outra diferença. Não, você está certo. Aí outra diferença. Se tem atrito, tem torque. Então tem torque externo. Você sabe onde que nós vamos analisar movimentos desse tipo? Academia. Aquelas... Lembra, vocês chegaram a fazer exercícios que você tinha uma roldana, e aí a roldana descia e levantava outro pezinho? Lembram disso? Não fizeram isso em Física 1? Fez. Fez. Você põe aqui assim, põe, às vezes num plano inclinado, ou um pezinho. Fez muito. Todos os exercícios falam assim, desconsidere a roldana. Agora nós vamos considerar a roldana. O que acontece? Porque quando você desconsidera a roldana, o que acontecia? As trações eram iguais. E aí você não precisava considerar a tração. Agora não. Agora nós vamos considerar a roldana. Porque agora as trações vão causar torque na roldana. E aí a gente vai ter que analisar. Essa ainda é fácil. Tudo bem? Mas vamos lá. Vamos substituir. Vocês pediram para fazer com valores, né? Vamos substituir os valores. Vamos substituir os valores. Vamos lá. O 2 continua sendo 2. O módulo de RM eu não tenho a mínima ideia, até porque o módulo de RM é variável. Porque à medida que ele vem andando, ele vai mudando. Tudo bem? Então não vou colocar ainda. Oi? Não vou colocar ainda, mas o módulo do momento linear é 60 vezes 3. Módulo da massa vezes módulo da velocidade, que dá 180. Aí agora, Igor, vem a parte. Espera aí. E o seno de alfa 1? Também é variável. Porque à medida que ele caminha, vai mudando tanto o RM quanto o ângulo. Só que tem um detalhe. O produto RM, Pedro, com seno, não muda. Não. Vou fazer um desenho aqui, ó. Vou tentar. Isso, produto. Lousa digital. Você clica aqui, ó, pum. Ela maximiza aqui em cima. Digital. Olha lá. Certo? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, aqui está o RM, só vou fazer aqui. E aqui seria o vetor momento linear. Tudo bem? Em amarelinho, o vetor momento linear. O que dá zero de centro de massa? Não está tendo centro de massa ali. Eu usei a localização do centro de massa para fazer sentido desenhar esse vetor. Ele parte do centro de massa e localiza o corpo que eu quero calcular o momento angular. Variável? Mas ele não vai estar em cima do centro de massa. É variável, mas olha só, ele tem que andar aqui em cima. Vai ter sempre o R. Ó, a hora que ele estiver aqui, o R vai estar para cá e o ângulo vai ter mudado. Ali eu desenhei numa posição qualquer. Já eu até troco a posição para você ver, tá bom?
Karma. Boa pergunta, mas calma. Tem horas que a gente tem que saber esperar. Não seja precoce. Tudo bem? Mas a pergunta é boa. Olha lá. Eu vou fazer o ângulo de uma forma diferente. Gente, tem hora que eu me sinto um palhaço, cara. Tudo que eu falo, vocês dão risada. O que eu falei de engraçado? Minha esposa fala. Falaram, falaram para minha esposa que a minha filha é muito alegre. Nossa, ela ficou muito puta. É um palhaço igual o pai. Que bom. Ela é que assim, a gente brinca, a minha esposa não gosta que dá tapa na bunda dela. E aí a minha filha aprendeu. Só que eu ensinei ela, sempre que você der um tapa na bunda da mamãe, você sai correndo. Aí ela chega e fala, vamos dar tapa na bunda da mamãe e correr? Aí eu não gosto de desapontar ela, né? Gente, ela fica brava. Aí acho que é por isso que ela não gosta da minha filha. Bem, aqui é o ângulo alfa 1, certo? Só que eu desenhei daquele jeito porque não me interessa, presta atenção, não me interessa o ângulo alfa 1. O que me interessa é o seno do alfa 1. E por que eu fiz o desenho dessa forma? Para responder o Igor. O seno do ângulo alfa 1, ele é igual ao seno do seu suplementar. Tudo bem? Seno de um ângulo é o seno do suplementar. Cosseno do complementar. Tudo bem? Então, seno de alfa 1 é o seno desse ângulo aqui. Tudo bem? Ó, gente, para de dar risada, hein? Vai, olha aqui, olha aqui. Vamos lá. Tá bom? Então, eu vou calcular o seno daquele ângulo que eu coloquei dobrado. Tudo bem? Então, olha lá, ó. Vou calcular o seno dele. Bom, para eu calcular o seno, eu vou fechar um triângulo retângulo. Certo? Tudo bem? Como é que calcula o seno? Cateto oposto. Opa, cateto oposto. Se eu olhar para cá, o cateto oposto é isso aqui. Quanto que é o cateto oposto? Meio. Certo? Está acompanhando? Então, seno de alfa 1, seno de alfa 1, que é igual ao seno desse ângulo, é meio pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Módulo do vetor Rm. Você nunca divide por vetor, Igor. Tudo bem? Ok? Portanto, quanto que dá o módulo de Rm vezes seno de alfa 1? Olha lá, quanto que dá módulo de Rm vezes seno de alfa 1? Meio, 0,5. Meio. Portanto, ó, módulo de Rm vezes seno de alfa 1, eu posso trocar por meio. Agora, Igor, vou te mostrar a pergunta que você fez. Imagine que aqui eu coloquei o corpo que ele estava aqui, né? E se ele tivesse aqui? O que mudaria? O ângulo estaria aqui, ó, o vetor estaria aqui, o outro carinha estaria aqui, né? Concorda que o ângulo continua, o seno, porque o que está interessante, olha que interessante. Quando eu faço o módulo de R vezes seno, eu estou pegando quem? Vamos dar o nome, o braço de alavanca. Quando eu faço o módulo de R1 vezes seno, eu estou pegando exclusivamente a distância do centro ao ponto, independente do local que ele está. Tudo bem? Então, meio. Então, já fiz tudo isso. Na direção K, esse é igual ao momento angular final. Eu coloquei um F. Só para fazer de cabeça, quanto que deu o momento angular final? Quanto? Não. Quanto deu o momento angular final? 180 na direção K. O momento angular é o quê? Um vetor. Tudo bem? 180, vamos colocar unidade? Qual a unidade de momento angular? Cadê a unidade? Metro, quilograma, metro vezes metro por segundo. Vou colocar unidade nada.
Vamos chamar de Giovanas. 180K. Acabou o exercício? Acabou? Acabou. Então me responde, quanto que é a velocidade angular? Isso é o momento angular. Eu quero saber a velocidade angular. Não. Não vai, já desisti do segundo. Não, já desisti. Não, não dá tempo. Simplesmente não dá tempo. Certo? Cara, tomara que sim, né? Tomara que sim. Não, porque tem. Gente, a velocidade linear, a gente fala linear, mas ela é a velocidade de translação. Faz todo sentido que a velocidade de translação esteja relacionada com a velocidade de rotação. Eu falo que a Giovana fala coisas boas, e aí ela fala uma besteira dessa para acabar com a minha. Não, mas tá ótimo. Pausa. Giovana, vê se é isso aqui que você falou. Ó, eu vou pegar o que a Giovana falou e eu vou tentar esticar e vou tentar ampliar o máximo possível. Tá bom? A Giovana falou assim, professor, você está me dizendo que o momento angular ele é o análogo rotacional ao momento linear. De acordo? Vamos junto? Só que o momento linear ele é massa vezes velocidade. Portanto, não seria mais fácil escrever o momento angular como alguma coisa vezes um vetor velocidade angular? Seria interessante? O problema é, quem seria essa coisa? Essa coisa seria o análogo rotacional à massa. Massa, o que é a massa? É aquilo que a gente está sempre na academia querendo perder. Certo? Massa é a medida da inércia do corpo. Quanto maior a massa, mais difícil é você iniciar o movimento. Então eu preciso de uma grandeza que desempenhe para a rotação o mesmo papel que a massa. Que grandeza que é essa que vai ser mais que indica que é mais difícil de eu iniciar uma rotação? Cara, tem a ver com. Bom, primeiro, para mim também já tem que ter a ver com a massa. Quanto maior a massa, é mais difícil. Uma porta dessa daqui é mais difícil iniciar a rotação do que uma porta de isopor mais leve, por exemplo. Tudo bem? Então eu tenho a impressão que vai depender da massa. Só que o problema é, posso escrever essa equação? Por que o problema é se eu posso escrever a equação? Porque o momento angular é um pseudo-vetor. Eu não defini isso aqui como vetor ainda. Então, eu teria que escrever o momento angular como um vetor. Isso não é problema. Massa vezes aceleração, massa vezes velocidade, escalar vezes vetor. Você está vendo esse álgebra linear? Não, exato. Não, ótimo, ótimo. O análogo da massa, o análogo rotacional à massa não pode ser vetor. Show de bola. O análogo rotacional à massa tem que ser um escalar. Não, poderia ser, mas eu tenho que ter uma matemática que justifique isso. Eu poderia, por exemplo, tentar fazer isso aqui, ó. Dá uma olhada para aquele sistema. A hora que ele começou a rodar. A hora que o sistema começou a rodar. Tudo bem? A hora que o sistema começa a rodar, em termos de letras, tá? Vou fazer um desenho aqui, ó. Em termos de letra, não vou trabalhar com número. Tá vendo por que eu não gosto de trabalhar com número? Mas é que com letra você consegue visualizar melhor. Por exemplo, ali você só está vendo que é 180. Quanto daquele 180 corresponde à massa, quanto corresponde às velocidades? Entendeu?
Sim. Sim, não, tá ótimo. O 3 é velocidade e o outro é massa. E quanto corresponde ao raio? Não dá para ver. É igual freira. É igual freira. Não dá. De jeito nenhum. Certo? Ó, vamos imaginar a partir do momento que eles estão girando. Certo? Vamos lá. A partir do momento que eles estão girando. Escrevam para mim quanto que é. Eu já sei que é ao longo de K. Vamos tentar escrever o momento angular? Tudo bem? O momento angular vai ser o momento angular desse mais o momento angular desse. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Certo? Bom, momento angular. Bom, na verdade eu vou calcular um momento angular só e multiplicar por 2, porque a massa é igual. Todo mundo de acordo? Então, olha só. Aqui está o R, aqui está o P. Olha por que ficou fácil. Como é que calcula o momento angular? Módulo de momento angular, perdão. Módulo de R, módulo de P, seno do ângulo. Qual é o ângulo de 90 graus formado entre esses dois? Qual é o ângulo, qual o valor do ângulo reto de 90 graus formado entre esses dois? 90 graus. Ah, não, então desculpa. Qual é o ângulo reto cujo valor é 90 graus? 90. Seno de 90? 1. Então vai ficar só módulo de quem? Módulo de R, de acordo? Módulo de R vezes, que é o raio. Não, que setinha? É módulo de R vezes módulo momento linear. Parou, raciocina comigo, relaxa, respira. Como é que é o módulo momento linear? Massa vezes quem? Módulo da velocidade. Só que a velocidade ali é a velocidade que ele está girando. E se ele está girando ali, ele também tem uma velocidade angular. Certo? Existe uma relação entre a velocidade de giro e a velocidade angular. Se vocês se lembrarem, velocidade angular é como? Velocidade angular? Velocidade angular. A velocidade linear é a angular vezes o raio. Então, a velocidade linear, ômega vezes o raio. Que com esse raio, R vezes R. Então, o momento angular de uma, deixa eu colocar só de uma. O momento angular de uma deu o quê? M, R ao quadrado, ômega, na direção K. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Esse ômega na direção K, eu vou chamar isso aqui de vetor ômega. Quem é o análogo da massa? M, quadrado de distância. Tudo bem? M, R quadrado. Tudo bem? Então, vamos dar um nome para isso aqui. Momento de inércia. Se tiver uma... Aqui ainda vai ter muita complicação, tá? Muita, mas muita. O momento de inércia de uma partícula girando em torno de um eixo fixo. Não, aqui só uma partícula. É mr quadrado. E se for duas partículas girando em torno do mesmo eixo fixo? Nesse caso, 2mr quadrado. Porque são iguais. Se não... É porque ele não desempenha o mesmo papel que a massa. Ele não é o escalar. Certo? Então é só somar, né? Tudo bem?
Certinho? Então, peraí. Então, então, o momento angular... Então, olha aqui que eu posso escrever. Então, quem é o momento angular final? Vamos escrever o momento angular final? Olha lá, ó. Ele é o momento de inércia vezes o vetor velocidade angular. E quanto que ele vale? 180 na direção K. Então isso só indica que o vetor velocidade angular está na direção K. Isso só indica que ele está girando em torno do eixo Z. Não. Aqui eu calculei o momento de inércia de uma. M1R1 ao quadrado mais M2R2 ao quadrado. Só que nesse caso eu fiz para deixar fácil. Eu fiz tanto M1 quanto M2 como sendo iguais. Só dobrar. Então vamos lá? Como é que vai ficar? 2M R ao quadrado é igual a 180. Opa! Ômega igual a 180. Professor, você esqueceu da notação vetorial. Não esqueci não, porque eu passei para quê? Trabalhar só com módulo. Tudo bem? Desculpa por não avisar. Certo? Então vamos lá. Quanto que é a massa? Bom, eu prefiro passar isso aqui dividindo, né? 180 por 2, 90. Certo? 180 por 2, 90. Aí aqui vai ficar 60 vezes meio ao quadrado. Vou fazer primeiro 60 vezes meio. Quanto que dá 60 vezes meio? 30. Aqui tinha 90, né? Faço dividindo. 90 por 30. 30. 3, certo. Sobrou um meio aqui, né? Sobrou um meio. Dividindo para cá. Dividido por 2. Quanto que deu ômega? 6. 6 radianos. 6 rádio por segundo, né? 6 rádios por segundo. Certo? Tá certo as contas, gente? Confere aí se a conta tá certa. Não, essa aqui é conta de ensino médio, só faz as contas. Ó, acompanha. Divide por 2. 180 por 2. 90. Opa, guardou. Tem 90, tá guardado. Aqui tem 60 vezes meio. Quanto que dá 60 vezes meio? 30. Passei para lá dividindo. 90 por 30. 3. Só que sobrou um meio aqui, porque era R ao quadrado. Faço dividindo. 3 dividido por meio? 6. Porque o raio é meio, né? Tá bom, já que você quer. Não, agora encheu o saco até agora. Meio ao quadrado dá 0,25. 0,25 vezes 60 dá 15. 2 vezes 15 dá 30. 180 por 30, 6. Certo? Não basta fazer, né? Tem que saber fazer de várias formas. 6 radiano por segundo. Essa é a velocidade angular, a frequência angular que ele vai girar. Não, porque agora você tem condição de respondê-la por si só. Não, você tem condição. Não. Você tem condição. Você tem condição. Cala a boca. Brincando, já eu falo. Mas você tem condição. Quanto que deu a velocidade angular? Você viu, Guilherme? Perguntou. Não deu 6 radianos por segundo? Vamos ver. Era isso. A velocidade linear não era 3? Como é que é a velocidade angular? A velocidade linear é angular vezes raio. Então, se eu pegar a linear e dividir pelo raio, bateu. Era realmente o que a Giovana falou, estava certo. Se eu pegasse essa velocidade e dividisse pelo raio, estava show. Mas qual foi o meu questionamento? Primeiro você tem que justificar que não vai haver alteração no módulo depois que eles se segurarem. Por que não? Porque depois que eles seguram, a força que aparece entre eles
é perpendicular à velocidade. Ela é uma resultante centrípeta. E resultante centrípeta é incapaz de mudar módulo de velocidade. Só muda direção e sentido. Então, desde o começo aqui já era sabido que isso ia acontecer. Tudo bem? Poderia ter resolvido dessa forma? Poderia. Desde que você me justificasse isso. Sem passar pela ideia de momento angular. Você me perguntou se eu não poderia dividir, se pegar simplesmente isso aqui, ó. Você me perguntou. Caralho. Espera aí, só um minutinho. Olha só. Você me perguntou isso daqui. Professor, eu já tenho o módulo da velocidade. Eu não poderia de cara escrever que velocidade é ômega R, simplesmente passar o R dividindo e já calcular o ômega de cara? Foi isso que você me perguntou. Aí eu falei assim, sim, desde que você me justifique que essa velocidade, porque essa velocidade que aparece aqui é a velocidade de giro. Certo? Então você precisaria me justificar que essa velocidade de linha reta, o módulo dela vai ser igual ao módulo da velocidade de giro depois que elas colocarem as mãos. Certo? Então eu tenho que justificar, porque a hora que elas batem as mãos tem força. Se tem força, eu imagino que tem a mudança na velocidade. Tudo bem? Porque não houve mudança na velocidade. Houve mudança na velocidade. Não houve mudança no módulo, pelo que o Pedro falou. Porque a hora que elas se encontram, olha, está vindo aqui. A hora que eles se encontram, a força que aparece aqui, ó, para baixo. E a velocidade está para cá. Então a força é perpendicular ao vetor velocidade. Forças perpendiculares a vetores de velocidade são resultantes centrípetas, resultantes que não mudam o módulo de velocidade. Então poderia ser utilizado. Tudo bem? Moral da história. Esse exercício não é, Igor, um exercício que eu vou pôr em prova, que eu quero que vocês resolvam. Eu estico desse tanto exclusivamente para discutir tudo isso de teoria com vocês. Não, mas não era esse exercício que eu queria para hoje. Eu vou montar aqui nos últimos 5 minutos que me restam o exercício. Vamos atrasar mais o conteúdo, tá? Mas a aula que vem, se eu demorei tudo isso para resolver esse, o da aula que vem vai ser mais problemático ainda, tá bom? Eu quero resolver na próxima aula é isso aqui, ó, meus amiguinhos. Na terça. Oi? Na terça, sossegadinho. Hoje foi só um. Ó, a aula de terça eu quero resolver isso aqui, mas eu vou fazer mais bonito, ó. Na aula de terça eu não vou pôr número, não. Fiz um alter aqui. Não é um pirulito com 2 lados valendo. Certo? O que vocês querem? Que as massas sejam iguais ou diferentes? Vocês escolhem. Mas para que vocês querem complicar? Seja sincero. Eu compliquei na prova. Vamos. Eu compliquei? Qual? Sim, porque era fácil. Não. Gente, estava fácil. Mas vamos lá. Não é intenção complicar em prova. Você acha que, gente, não faz sentido nenhum. De novo, para que eu estou passando esse exercício? Para discutir a teoria. Para que eu vou pôr um exercício muito mais difícil na prova? Eu quero pôr exercício para ver se vocês são capazes de extrair a parte teórica. Tá? Então, vou colocar igual. Certo? E vou colocar uma terceira bolinha aqui. Igual também, tá? E para ficar mais legal ainda, eu vou colocar um chiclete aqui. De massa desprezível. Isso aqui está inicialmente em repouso. Tá bom? Isso daqui
Está indo para lá com a velocidade v. Por que coloquei o chiclete? Vai bater, vai grudar. Depois que bater e grudar, descreve o movimento. Não, pensa só um pouquinho. Vamos pensar só um pouquinho? Para não parecer assim, ó, sem conta. Não, independe da velocidade. Vai ter, ótimo, vamos lá. Esse sistema aqui. Quem que vai ser o seu sistema? Espera aí, quem vai ser o seu sistema? As 3 bolinhas. Se o sistema são as 3 bolinhas, tem força externa? Não. Tudo bem? Tá vendo que o caminho ele é simples. Se não tem força externa, então o momento linear se conserva. Em particular, o momento linear do centro de massa se conserva. Certo? Não. Nossa, sensa. Aê, gostei. Não, não. É os 3. É os 3. É os 3. Quer ver? Vamos fazer uma coisa mais simples? Vamos fazer uma coisa mais simples? Qual vai ser o problema aqui? O x do centro de... Ó, eixo x, eixo y, eixo x. Qual vai ser o problema? O x do centro de massa ou o y do centro de massa? O y do centro de massa. Show de bola. No y do centro de massa, o que você olha? Você tem 2m aqui. Certo? E 1m aqui. Tudo bem? Então o y do centro de massa vai estar mais perto da origem do que lá de cima, né? Vamos colocar mais ou menos assim, ó, o y do centro de massa vai estar por aqui. Certo? Perfeito. Só que o x do centro de massa vai estar em movimento. Tudo bem? Tudo bem? E o x e o movimento do centro de massa vai ser com velocidade constante. Não vai se alterar. Fala. Sim. Sim, mas eu já calculei a velocidade do centro de massa. Já calculei. É v sobre 3. Raciocina, por que a velocidade do centro de massa é v sobre 3? Média das velocidades ponderada pelas massas. Qual que é a velocidade desse? 0. Qual a velocidade desse? 0. Qual a velocidade desse? V. Então, mv dividido pela massa total. 3m. Então, o centro de massa está andando com velocidade v sobre 3. Tem força externa? Não. Então, ele vai continuar andando a vida inteira com quanto? V sobre 3. Porque fica m sobre 3m. mv sobre 3m. O m cancela. Certo? Tudo bem? Então, então, olha só. Depois que isso daqui bater, olha aqui, Matheus, e grudar, não interessa. Ele vai continuar andando aqui, ó. O centro de massa vai continuar andando assim. Com que velocidade? V sobre 3. Então, se alguma coisa puder rotacionar, ele só pode rotacionar em torno do quê? Do centro de massa. Então, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai rodar assim e vir andando, rotacionando em torno do centro de massa. Porque não teve... Isso, porque tem velocidade não nula e também porque não teve ação de força externa. Tudo bem? Por mais o teu... Nossa, eu entendo que ele vai exigir um pouquinho mais. Quando eu falo exigir um pouquinho mais, gente, estudar para Física 2 não é sentar, resolver 30 exercícios e achar que foi. Talvez é sentar... Cara, foi 1h30 para um exercício. Olha o tanto que eu discuti desse exercício e eu tenho certeza que vocês não captaram sequer 50% da ideia. Não por incompetência de vocês, nem por incompetência minha. É porque exige realmente uma capacidade de abstração um pouquinho maior. Só que isso, eu sinto lhes informar, faz parte da profissão que vocês escolheram. Engenheiro não ganha, não tem salário diferenciado, porque ele é um cara que pensa igual a todo mundo. Engenheiro só é o cara diferenciado, só tem salários diferenciados, porque ele consegue ter uma capacidade de abstração também diferenciada.
E é a nossa função na faculdade também começar a colaborar para que vocês tenham essa visualização diferenciada. Tá bom? Então parem de achar que eu estou querendo ferrar